Vamos agora considerar alguns exemplos, ou seja, vamos determinar a energia mecânica quando eu tenho, por exemplo, uma partícula de massa m e que está sujeita à força da gravitação. Agora nós vamos aproximar essa força, né, gravitacional por uma força constante, uma força peso, né? Então, se eu tenho uma partícula na superfície terrestre, sobre essa partícula age apenas, vamos eliminar as demais forças, uma força que é m vezes g. É claro que essa força está apontada em direção ao centro da Terra, né? E se nós considerarmos essa coordenada como sendo a coordenada y e essa coordenada como sendo a coordenada x, né? Agora estamos adotando esse referencial. Então, a primeira pergunta que se faz, né, por exemplo, se uma força constante é uma força conservativa. É uma força conservativa, com certeza absoluta. Então, por exemplo, no caso desta força, eu vou escrever que a força é igual a menos mg vezes j, uma vez que os meus versores j, né, e são esses versores aqui, e o sinal menos é importante, já que a força aponta para baixo, né? Então, F é igual a menos G vezes M, e agora com sinal menos aqui e J, né? Então, essa expressão vetorial para força-peso, né? A pergunta que se faz agora, qual é a forma da energia potencial U de x, y e z, em princípio? Nesse caso, não. A energia potencial é função tão somente da coordenada y. E a questão, portanto, é a seguinte: qual é a expressão para a energia potencial, sabendo-se que menos du dy é igual a menos m vezes g? Ora, isso aqui é absolutamente simples, ridículo até, né? Porque o que eu estou procurando é a função tal que du dy é igual a m vezes g. Portanto, a resposta é bem simples. A menos de uma constante, em geral a gente despreza essa constante, tomando energia potencial na superfície igual a zero, U de y, e depende só de y, igual a mg vezes y. Aqui tenho, portanto, a expressão para energia potencial. Portanto, se uma partícula se move na superfície terrestre, eu posso garantir, né, que existe uma grandeza que é conservada, que é a energia, e a energia é m vezes v ao quadrado, dividido por 2, mais m vezes g vezes y. Portanto, tenho aqui um exemplo relativamente simples, onde eu escrevo a energia mecânica, ou apenas energia, de uma partícula, né, de um projétil que se move na superfície terrestre. Essa energia depende da coordenada y, tão somente, e é claro que depende da velocidade da partícula. Um outro exemplo é aquele da força elástica, né? No caso da força elástica, nós escrevemos F como sendo igual a menos kx, né? E agora já resolvemos este problema antes, né? A energia potencial elástica é igual a k vezes x ao quadrado sobre 2. Então, no caso de uma partícula, como é o caso, por exemplo, do sistema massa-mola, então eu posso escrever a energia para
essa partícula e essa energia é a energia mecânica, e a energia mecânica é igual a m vezes v ao quadrado sobre 2, né, mais k vezes x ao quadrado sobre 2. Esta aqui é uma constante de movimento, né? Nós estamos aqui falando agora da energia mecânica associada a uma força conservativa, ou seja, quando o objeto estiver sujeito a uma força análoga à força elástica, né? No caso especificamente do sistema massa-mola, isso acontece. Ou seja, a energia mecânica se conserva durante o movimento. Não importa onde esteja esta partícula presa à mola, não importa onde ela esteja, essa grandeza física se conserva. É a mesma. Se você calcular aqui, aqui na frente, não importa. É o mesmo valor sempre. E isso facilita muito, muito os cálculos, né? Finalmente, eu vou exemplificar com o caso de um objeto que esteja sujeito, né, a uma força gravitacional, por exemplo, a Terra, né, sujeita à força gravitacional exercida, por exemplo, pelo Sol, né, e agora eu posso escrever a energia, por exemplo, da Terra, né, e essa energia é a energia mecânica, ela é igual a m vezes v ao quadrado, né, v aqui no caso é a velocidade da Terra, né, velocidade da Terra. Então, a energia mecânica, agora estou pensando na Terra como se for uma partícula, né? O fato é que a Terra tem uma energia que é conservada, e essa energia é a energia mecânica, e a energia mecânica é a massa vezes a velocidade da Terra ao quadrado dividido por 2, né? Mais a energia potencial gravitacional, que agora depende de R, ou apenas do módulo de R, né? Ou seja, nesse caso, a energia potencial é igual a m vezes v ao quadrado sobre 2, que é a energia cinética, menos g vezes m, aqui no caso é a massa da Terra, vezes a massa do Sol, né, dividido por R. Então, esta é a expressão da energia potencial gravitacional, e esta é a expressão para a energia cinética. E esta, portanto, é a expressão para a energia. É curioso que essa expressão aqui, na realidade, também vale, a gente não usa muito, né? No caso que a gente considera aqui a Terra e um objeto próximo da Terra. Para esse objeto aqui, também vale a mesma expressão para energia mecânica. No entanto, essa aqui é uma expressão aproximada equivale igualmente bem, desde que a gente não considere esse objeto localizado a grandes altitudes a partir da superfície terrestre. Com isso, então, nós demos aí 3 exemplos, né, de energia mecânica. É claro que no caso da energia mecânica a gente tem que sempre procurar determinar a energia potencial, né? E a energia cinética nunca muda a forma dela. É sempre m vezes v ao quadrado sobre 2. Agora, a energia potencial depende muito de que tipo de força nós estamos falando.